Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a palestra Fé, Vida e Evidências. O tema de hoje é as vestes do sumo sacerdote. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhem com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse dia do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos do sábado do Senhor, meu Deus. Fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para pregar a tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vamos começar com Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 17. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, nem deras fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, formar-te-ei-a da minha boca, como dizes: Sou rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Quer dizer, a igreja de hoje, que é rico em palácios, em templos, que é rico em pegar dinheiro das pessoas, se engrandecer, como se diz, ter mansões com o dinheiro das pessoas, carros importados de última geração na garagem de suas casas e a palavra de Deus que tem que ser pregada, que tem que ser exaltada, é esquecida. Eu comparo a igreja de Laodiceia como o texto de Ezequiel, capítulo 8 e 9, que o Jesus a levou em espírito, né, que só o pensamento, só as visões de Ezequiel em espírito levaram ao templo de Salomão, que ficava em Judá, e viu lá, dentro do templo de Salomão, os líderes religiosos daquela nação adorando a falsos deuses, adorando a Baal, a Será, o deus da cabeça de serpente, a Deus cabeça de sapo, quer dizer, e a Arca da Aliança, que continha os 10 mandamentos e os querubins ali visando a glória do Senhor, estava jogada ao norte, estava jogada ao canto, esquecido e menos vista, que era como se diz. Ezequiel chorou, rasgou as suas vestes. Por quê? A palavra de Deus estava sendo jogada aos ventos, estava jogada ao lado. É a igreja de hoje. As pessoas pouco importam a palavra de Deus, pouco importam de levar a palavra de Deus para as outras pessoas, principalmente pastores, bispos e padres. Gênesis capítulo 3, versos 9 a 11. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Quer dizer, falou que ele falou que estava nu, mas Deus falou para ele: Mas quem mostrou para você que você estava nu? É porque estava testando a fé de Adão.
Apocalipse capítulo 3, verso 18. Aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Quer dizer, que comprar roupas brancas é trazer a verdade para si e para as outras pessoas, que enfatizar a palavra de Deus, para não aparecer a vergonha da tua nudez, que é ficar pedindo dinheiro como dízimo para as pessoas com má fé, não ficar distorcendo a palavra de Deus. Isso é que é a vergonha da tua nudez. E que você compre roupas brancas, que é para levar a profecia para as pessoas, levar a verdade para as pessoas. Em Jó capítulo 29, verso 14, vestia-me da justiça, veste-me da justiça, e ela me servia da vestimenta, como manto e diadema era a minha justiça. Quer dizer, Jó, mesmo com a situação que estava, sendo debilitado pelas feridas que estava no corpo, né, porque Satanás queria provar para Deus que ele ia blasfemar contra Deus, mas ele não blasfemou, ele manteve a sua fé e cada vez mais ganhava a força de sua fé com Deus. Isaías capítulo 61, verso 10. Regozijarei-me-ei muito no Senhor e minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça. Quer dizer, que são palavras de salvação. E cobriu com o manto da justiça, com o manto da verdade. As vestes, que significa justificação pela fé. Quer dizer, somos justificados pela fé. De quem vê a verdade é justificado pela fé. Conselho sobre a escola sabatina, página 12. As preciosas gemas da verdade há muito perdidas de vista, devem agora ser restituídas aos filhos de Deus. Os temas da justificação pela fé e da justiça de Cristo devem ser apresentados. Exatamente. No livro The Helvin Alderaldi, 1º de abril de 1890, de Ellen G. White, fala: várias pessoas me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, e eu respondi-lhes: é verdadeiramente a mensagem do terceiro anjo. As três mensagens angélicas, o terceiro anjo fala de quem adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua imagem, sofrerá do vinho da destruição de Deus, da cólera, do fogo e enxofre. Quer dizer, essa é a mensagem do terceiro anjo. No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 362. O tempo de prova está bem diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o início da luz daquele anjo cuja glória há de encher toda a terra. Exatamente. De quem aceitar as mensagens angélicas, morrer ou ainda está vivo e levar até a segunda vinda de Cristo, vão ganhar a recompensa. Principalmente a mensagem do terceiro anjo. O primeiro é a maior, que é adorar a Deus e adorar a Deus. O segundo é que caiu o poder romano, caiu a grande Babilônia, quer dizer que é a Babilônia espiritual, do poder romano, da Igreja Católica Apostólica Romana. E a marca da besta, que o terceiro anjo está falando, para não aceitar, para não adorar. Então, quer dizer, temos que enfatizar as mensagens angélicas em nosso coração, em nossa mente. Mensagens escolhidas,
volume 1, página 359 e 360. A mensagem presente, justificação pela fé, é a mensagem vinda de Deus. Tem as credenciais divinas. Divinas, pois o seu fruto é para a santidade. Alguns que necessitam grandemente a preciosa verdade que lhes foi apresentada. Não existe um dentre sem que compreenda por si mesmo a verdade bíblica sobre este assunto, tão necessário ao nosso bem-estar, presente e eterno. Aí continua, a mensagem presente, justificação pela fé. Essa aqui é a mesma mensagem. Conselho aos professores, pais e estudantes. Por favor, peça ao ministro que fale em palavras fáceis, que possamos compreender. Diga-lhe, por favor, que nós compreendemos palavras compridas, como justificação e santificação. Não sabemos o que essas palavras querem dizer. Quer dizer, que muitos falam isso, né? Mas quem entende sabe. Salmos capítulo 119 capítulo 119, versículo 130. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Obreiros Evangélicos, página 275. Isso, porém, eu sei, que nossas igrejas estão perecendo por falta de ensino sobre o assunto da justificação pela fé em Cristo e como estão perecendo o povo de Deus. É igual eu falei no começo desse vídeo, da igreja de Laodiceia, que está faltando a palavra de Deus em várias igrejas. Só pensam em dinheiro, só pensam em expulsar demônios. Todo culto é expulsar demônios. É igual o pastor Arilton falou uma vez no Bíblia Fácil. Toda vez fica expulsando, parece que tem demônio todo dia ali. Quer dizer, teatro. Gosta de fazer teatro, gosta de fazer das pessoas que vão à igreja pista de dança. Eu vejo várias igrejas evangélicas. É um tremendo circo. É um tremendo circo o culto deles. Pessoas se dançando, umas pessoas parece que tá fazendo rituais e não tá levando a sério a palavra de Deus. Um culto tem que ser de adoração, músicas que adoram a Deus. Você cantando as músicas. Eu mesmo no começo que eu entrei na igreja adventista, e quando estava na católica era agitação. Entrei na igreja adventista, um culto tranquilo. Hora do louvor, músicas bonitas, adorando a Deus. Quer dizer, é aqui mesmo que eu vou ficar. E fiquei. Hoje não faço mais parte, mas eu me sinto um adventista do sétimo dia, não pela igreja, mas um adventista do sétimo dia que espera a volta de Cristo. No livro Filhas e Filhas de Deus, na página 514, como embaixadores de Cristo cumpre-lhes pesquisar as Escrituras, procurar as verdades ocultas sobre o pó do erro, e todo o raio de luz recebido deve ser comunicado aos outros. Um interesse predominará, um assunto absorverá todos os outros. Cristo, justiça nossa. Exatamente. Aí está. Os textos Tiago 2, versículo 24, justificação pelas obras. Católicos, vedes então que o homem é justificado pelas obras. Está aí um ponto de interrogação. Justificação pela fé. Evangélicos, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei.
Romanos capítulo 3, verso 28. Quer dizer, será mesmo que os católicos e evangélicos creem nessas passagens? Testemunho para ministros e ombreiros evangélicos, página 456. O que é justificação pela fé? Ela responde: é a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Exatamente, não somos nada. É Deus que nos conduz a fazer o que nós não podemos fazer, mas que Ele nos leva, que Ele nos guia a nossa vida. Apocalipse capítulo 17, verso 4. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da prostituição. Quer dizer, a Igreja Católica Apostólica Romana, que principalmente na Idade Média, a imundícia da prostituição, como se diz, se manteve de pé. Matou mais de 100 milhões de cristãos. Romanos capítulo 3, versos 22 a 25. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí continua, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados de antes cometidos, sobre a paciência de Deus. Isaías capítulo 53, verso 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quer dizer, está falando aqui da morte de Cristo, né? Que morreu por todos nós, por nossas iniquidades. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 209. Cristo se deu como sacrifício expiatório para a salvação de um mundo perdido. Foi tratado como nós merecemos, a fim de podermos ser tratados como Ele merece. Foi condenado pelos nossos pecados nos quais não tinha participação, para qual pudéssemos ser justificados por sua justiça, na qual tínhamos parte, sofreu a morte que nos cabia, a fim de que podermos receber a vida que lhe pertencia. Exatamente o que Ellen G. White disse. Comentário bíblico de HGW, volume 6, página 1070 a 1071. Quando o pecador penitente, arrependido perante Deus, discerne a expiação de Cristo por ele e aceita esse sacrifício como sua única esperança nesta vida e na vindoura, seus pecados são perdoados. Isto é, justificação pela fé. O perdão e a justificação são uma e a mesma coisa. Aí continua, a justificação é um perdão absoluto e completo do pecado. No momento em que um pecador aceita a Cristo pela fé, é perdoado. A justiça de Cristo é-lhe imputada, e ele não mais duvida da graça perdoadora de Deus. Jamais devemos duvidar da graça de Deus. Jamais. No livro A Ciência do Bom Viver, página 268, a inexprimível paz, alegria e repouso na consciência dos pecados perdoados. Comentário Bíblico, volume 7, página 907. Todo cristão verdadeiro será forte, não na força e mérito de suas obras,
mas na justiça de Cristo, que lhe foi imputada através da fé. No livro Filhos e Filhas de Deus, na página 514, a cruz de Cristo testifica da imutabilidade da lei de Deus. Justifica que Deus de tal maneira nos amou de que deu seu Filho para morrer por nossos pecados. Cristo, porém, não veio para destruir a lei, senão para cumpri-la. Está no Evangelho de Mateus, essa parte. Aí continua na página 514. Nem um jota ou um tio do padrão moral de Deus podia ser mudado para vir ao encontro do homem em sua condição de caído. Jesus morreu para que pudesse imputar ao pecador arrependido a sua própria justiça e tornar ao homem possível guardar a lei. No livro Desejado de Todas as Nações, página 762, por sua vida e morte provou Cristo que a justiça divina não destrói a misericórdia, mas que o pecado pode ser perdoado e que a lei é justa, sendo possível obedecer-lhe perfeitamente. Exatamente, devemos obedecer à lei perfeitamente. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 371 e 372. O pecador mediante: número 1, arrependimento de seu pecado. Número 2, fé em Cristo. E 3, obediência à perfeita lei de Deus. Tem a justiça de Cristo que lhe é acreditada, e esta se torna a sua justiça, e o seu nome é registrado no livro da vida do Cordeiro. Ele se torna um filho de Deus e um membro da família real. Exatamente. Comentário bíblico HGW, volume 6, página 1073. Sua justiça é imputada somente aos que obedecem. CHGV é Ellen G. White. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 397. A fé genuína se manifestará em boas obras, pois boas obras são frutos da fé. Ao operar Deus no coração e entregar ao homem sua vontade a Deus, e com ele cooperar, ele manifesta na vida aquilo que Deus operou em seu íntimo pelo Espírito Santo. É pela contínua entrega da vontade e pela obediência contínua que se retém a bênção da justificação. Testemunhos para Ministros e Ombreiros Evangélicos, página 367. Nenhum ser humano é justo além do tempo em que tem fé em Deus e com ele mantém vital ligação. No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 337. Havemos de falhar muitas vezes em nossos esforços para copiar o modelo divino, mas não devemos desanimar. Cumpre orar mais fervorosamente, crer mais plenamente e de novo tentar, com mais constância, crescer na semelhança de nosso Senhor. Exatamente. Não desmorecer, e sim tentar. Não desistir, mas permanecer. No livro Caminho para Cristo, página 16. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter e sereis aceitos diante de Deus, como se não houvéssemos pecado. Testemunhos para Ministros e Ombreiros Evangélicos, página 160. Constante se processa uma renovação moral, ao continuarem a contemplar a Jesus. Conformaram-se eles com sua imagem, e não eles achados completos, não tendo a sua própria justiça, mas a quem há em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Temos que ser justificados pela fé e depois ganhar a vida eterna. No livro Filhos e Filhas de Deus, página 346. Se, porém, oram em sinceridade, entregando-se de corpo e alma e espírito a Deus, colocam toda a armadura de Deus e abrem o coração à justiça de Cristo,
e a ela unicamente a imputada justiça de Cristo os torna capazes de substituir contra as astutas ciladas do diabo. A obra de cada pessoa é resistir ao inimigo na força e poder do Senhor Jesus Cristo, e a promessa é que o diabo fugirá de nós. Exatamente. Mateus capítulo 22, versos 2, 11 a 14. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhes: Amigo, como entrastes aqui, não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. Quer dizer, está falando dos salvos. E tinha ali um ímpio que não entrará no reino dos céus. Disse então o rei aos servos: Amarrai-os de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. No livro Filhos e Filhas de Deus, na página 98, deem a Deus a mais preciosa oferta que lhes é possível oferecer. Dê-lhe o coração. E eles falam dizendo: Vesti-lhes com a minha justiça e as vestes de bodas, e lhes preparei para a ceia das bodas do Cordeiro, quando revestidos de minha justiça pela oração, pela vigilância, pelo estudo diligente da palavra, estarão aptos a atingir uma norma elevada. Testemunhos Seletos, volume 2, página 175. Pecado algum pode ser tolerado naqueles que hão de andar com Cristo em vestes brancas. Terão de ser removidos os vestidos sujos e colocadas sobre nós as vestes da justiça de Cristo. Pelo número 1, arrependimento e fé. Arrependimento e fé. 2. Somos habilitados a prestar. 3. Obediência a todos os mandamentos de Deus. E somos achados sem mácula perante Ele. Apocalipse capítulo 7, versos 4, 13 a 14. E eu vi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. E um dos anciões me falou, dizendo: Eis que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Quer dizer, esse texto aqui, muitos confundem que são só os 144.000 que vão ser salvos. E fala dos 144.000 e também fala dos que vieram da grande tribulação. Os 144.000 vão ser os que vão pregar as mensagens angélicas, as 3 mensagens angélicas, o último evangelho da terra. Jesus não fala em Mateus 24, será pregado o último evangelho por toda a terra e virá o fim. Quer dizer, o último evangelho será pregado. As 3 mensagens angélicas serão pregadas. Os 144.000 vão ser os percussores, vão ser como se os apóstolos estivessem pregando a palavra de Deus para todos nós, agora no tempo final. E vão ganhar seguidores, vão ganhar os cristãos que aceitarão essa mensagem, que aceitarão a vida eterna e que vieram da grande tribulação. Todos vão passar pela grande tribulação. Apocalipse capítulo 3, verso 5. Quem vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que promessa maravilhosa! Zacarias capítulo 3, versos 3 a 7. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhes essas vestes sujas. E a Josué disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse-lhe eu: Porém-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e vestiram-nos das roupas,
E o anjo do Senhor estava em pé, e o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Testemunhos para Ministros e Ombreiros Evangélicos, página 131. Cristianismo. Quantos aos que não sabem o que ele é? Não é algo posto no exterior. É uma vida ordenada com a vida de Cristo. Significa estarmos usando as vestes da justiça de Cristo. Exatamente. Então, povo de Deus, esse foi a palestra Fé, Vida e Evidência. O tema de hoje, as vestes do sumo sacerdote, as vestes de Cristo, as nossas vestes brancas que nós devemos vestir, quer dizer, aceitar a Cristo em nossa vida, aceitar a Jesus em nossa mente, em nosso coração, em nossa vida e guardar os mandamentos de Deus. Então vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar essa mensagem maravilhosa da verdade de Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!